Meus queridos irmãos e amigos, muito boa noite. Quero saudar-lhes como faço todas as vezes aqui pela sua plataforma de streaming cristã netfé.tv, dizendo Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e vamos com vocês durante 55 minutinhos aqui em mais um programa de debate. Oferecimento da netfé.tv, na verdade um programa exclusivo desta plataforma de streaming, que eu quero, nesta oportunidade, te convidar a conhecer a netfé.tv, uma plataforma com conteúdo excepcional, conteúdo que vai edificar você, a sua igreja, a sua família, onde você poderá mergulhar na palavra de Deus. Uma plataforma com a visão missionária, com a transmissão de diversos cultos de diversas denominações, simultaneamente, uma plataforma com entrevistas, com palestras, com debates, com ensinamento bíblico da melhor qualidade. E também, nós não esquecemos nenhum componente da sua família. Também com um farto material para crianças. Aliás, agora, dia 12, um especial do Dia das Crianças. Você precisa conhecer a netfé.tv. Conhecer aí nossa área Kids, de estudo bíblico, de bate-papo, de debate, programas de talk show para mulheres. Entre e se inscreva agora, divulgue a Netfé para a sua família, netfé.tv, a sua plataforma de streaming. Você pode acessar em qualquer lugar do mundo. Você tem conhecimento, entretenimento e o melhor conteúdo cristão da internet brasileira na palma da sua mão, netfé.tv. Muito bem, nós vamos hoje ao nosso debate. Nós vamos hoje a mais um tema interessante, empolgante. Nós estamos em pleno século XXI. Nós estamos no período chamado de pós-modernidade, onde, segundo alguns pensadores, a verdade ela é relativa. Eu pergunto a você, a igreja brasileira, há algumas décadas atrás, principalmente nas décadas de 1950, 1960, e ainda muito antes, havia um ensinamento profundo sobre usos e costumes da igreja. Eu pergunto, o nosso tema de hoje, existe lugar para o ensino sobre usos e costumes na igreja de hoje? Vocês veem que hoje eu estou trajando um blazer, uma gravata, não é? Mas e a gravata? Ela não é de origem europeia, tem alguma coisa a ver com os trópicos? Mas hoje, eu sou pastor pentecostal clássico e estou usando uma barba rala, mas hoje alguns companheiros, alguns irmãos, pastores, inclusive, usam barbas avantajadas. Houve uma época que isso era considerado pecado na igreja. Mulher não podia usar calça comprida, homem não podia usar barba, não era permitido ter televisão na igreja, jogar bola, então, se os nossos jovens jogassem futebol, muitas vezes eram disciplinados e até excluídos, ir a um parque de diversão, porque isso era considerado como mundanismo. E nós vamos discutir isso cabe no século XXI, talvez você esteja nos assistindo aí na Argentina, nos assistindo aí na Inglaterra, nos assistindo aí nos Estados Unidos e diga, pastor, isso não é possível, será? Será que não acontece? Para discutir isso, nós trazemos hoje 2 professores, 2 teólogos, para expressarem as suas opiniões. Comigo está o pastor Richard Godoy, pastor sênior da Igreja Batista Atos 29, ele que é professor do Seminário Batista, especialista em escatologia bíblica, escritor do livro, um livro sobre o Espírito Santo, na área de pneumatologia, e também apresentador de um programa de rádio, onde ele ensina disciplinas teológicas. Pastor Richard Godoy, meu amigo, a paz do Senhor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo pastor Roberto Cruvinel. Boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando pela plataforma NET. É uma alegria
um prazer em o seu convite mais uma vez, pastor, e ter a honra de participar desse programa de TV. Feliz também em poder rever aqui o nosso querido irmão, o pastor Valdo, e eu tenho certeza que será uma noite especial, uma noite abençoada e de edificação. Gratidão. Maravilha, muito bom tê-lo aqui, pastor Richard Godoy, que eu tive a oportunidade de pregar no 9º aniversário da igreja no último domingo, onde nós cantamos músicas tradicionais. Bom, debutando no nosso programa pela primeira vez, não é? Ele que é pastor sênior da Comunidade Bíblica Moriá, na cidade de Taboão da Serra, também é um ensinador bíblico, tem se debruçado sobre as Escrituras Sagradas, tem um número muito grande de irmãos em sua igreja, tem ensinado, é o pastor Valdo Matos. Aqui eu conheço pelo menos há quase um pouco mais de 20 anos, pastor Valdo Matos, mas como eu disse, é o pastor presidente da Comunidade Bíblica Moriá. Pastor Valdo, a paz do Senhor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Cruvinel, graça e paz. Boa noite, pastor Richard. É um prazer estar convosco aqui para este tempo com a palavra de Deus. E esperamos aí que possamos somar aí no entendimento sobre este assunto aí para muitas vidas. Que Deus abençoe. Muito bem. Prazer tê-lo aqui também. Nós temos aqui alguma dificuldade de áudio, mas a nossa engenharia de som certamente já está trabalhando. Estes são os dissabores de um programa ao vivo com os participantes em lugares distantes. Pastor Valdo está na cidade de Taboão da Serra, pastor Richard Godoy na cidade de Santo André, embora seja pastor na cidade de São Caetano, e eu, pastor Roberto Cruvinel, que sou pastor em Arujá, mas estou, neste momento, na auspiciosa cidade de São Paulo, a cidade que amanhece trabalhando. Antes de começarmos nosso debate, diretor, abre tela toda para mim, diretor, por favor. Tela toda para mim, diretor? Pode ser? Eu quero mostrar para vocês esse mimo que eu ganhei, esse presente, vocês estão vendo? É um microfone, não é? É um microfone, não é? Que eu ganhei de presente da minha filha Thalita. Olha que coisa mais linda, que mimo da minha filha Thalita, que é a 4ª geração da minha família que trabalha com arte, né? Hoje ela trabalha com teatro, produção de comerciais, filmes e tudo mais, e ela me deu de presente ao papai dela esse microfone, diretor. Olha que coisa bonita, ó. É um microfone daqueles dos radialistas de frequência modulada. É isso aí. Obrigado, minha filha. Deus abençoe. Vamos ao debate. Vamos lá? Muito obrigado. Vamos começar aqui com o pastor Richard, que é veterano, pastor, depois eu passo a conversar com o pastor Valdo. Considerações iniciais. Século XXI, pós-modernidade, olha, vai aparecer aqui na tarja o nosso tema de hoje. A questão é, os ensinos de usos e costumes têm lugar ainda na igreja brasileira, especificamente, dos dias de hoje? Pastor Richard Godoy, 2 minutos. Pastor, esse tema é um tema muito pertinente. Eu queria fazer uma consideração inicial respondendo positivamente, dizendo que sim, há espaço sim para o ensino de usos e costumes na igreja de hoje. Porém, contudo e no entanto, temos que saber como esse ensino é feito. Porque uma boa doutrina, ela pode resultar em bons costumes. É uma boa doutrina bíblica, uma doutrina explicada, bíblica, né, feita uma hermenêutica, uma exegese correta, ela pode resultar em bons costumes. Porém, o que nós vimos, né, aqui no Brasil e também muito no núcleo pentecostal, foi uma exacerbação desses ensinos e dando a eles uma autoridade que eles nunca tiveram, uma autoridade bíblica,
uma autoridade de inspiração e de mandamento de Deus, e isso, né, trouxe consequências seríssimas para a igreja, trouxe consequências seríssimas para as pessoas. E digo aqui, pastor, com até, me perdoe a ousadia dos termos que vou usar, trouxe um lastro de muita opressão, de muita tristeza e de muita destruição. Então nós temos, em paralelo à história maravilhosa e linda do pentecostalismo no Brasil, nós temos uma história paralela de opressão, né, de tristeza e também por conta da ignorância. Obviamente, os líderes eram pessoas ilibadas, pessoas crentes, e que se valeram desses costumes, né, com boas intenções, pelo menos inicialmente, acredito. Mas com o passar do tempo, eles fizeram aquilo que Jesus, né, censurou nos fariseus. Eles, por causa de tradição ou de tradições humanas, invalidaram a palavra de Deus. Então, há sim espaço para o ensino sobre bons costumes, sobre prudência na igreja, mas, obviamente, colocando eles na categoria de orientação, de conselho, e não de mandamento bíblico. Bom, eu quero ouvir agora o pastor Paulo das considerações iniciais, mas já deixando aqui um gancho que me deixa um pouco preocupado, o pastor Richard parece que atrelou essa pseudo-opressão, como ele coloca, ao movimento pentecostal. Será que não havia, no século passado, na década de 1950, 1960, 1970, o mesmo ensinamento em igrejas tradicionais? Será que isso é coisa de pentecostal? Bom, mas vamos ouvir as considerações iniciais do pastor Valdo. Pastor Valdo, o senhor tem 2 minutos para as considerações iniciais. Ok. Amém. Pastor, o tema, ele é bíblico, né? Em primeiro lugar, a Bíblia, ela fala bastante a respeito de como o povo de Deus deve se portar no mundo, né? E a diferença que nós temos que fazer é entre aquilo que é doutrina da palavra, aquilo que é cultura, aquilo que é costume. Nós temos que considerar até aquilo que é um regulamento interno da igreja. Eu vejo que existem os dois pastor, não. O que eu digo que existem extremos é que, por um lado, igrejas que são bem rígidas, né? E vê pecado em muita coisa. Por outro lado, há igrejas que são liberais demais. E eu creio que dentro da nossa conversa a gente vai ter que considerar várias coisas. Uma delas é que as denominações, elas não mudam juntas. Por exemplo, aqui nós mudamos porque consideramos cultura. Às vezes um outro ministério já não considera assim. E acabam julgando, né, alguns ministérios por suas mudanças. Eu sei que uma fala inicial talvez eu não esteja tão bem, mas eu quero no decorrer deixar isso bem mais claro, tá bom? Muito bem, pastor Valdo. O seu áudio, pastor Valdo, ainda está um pouquinho, está dando ainda uma picotada. Não sei que o senhor está com o pessoal te auxiliando aí, mas deu para entender a sua opinião inicial. Bem, é óbvio que para nós é a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus. Esta plataforma de streaming é uma plataforma cristã. Porém, nós temos várias vertentes no cristianismo, né? A palavra de Deus está aqui. Né? Eu uso essa Bíblia. Né? Bom, você não tem daqui, eu não tenho dificuldade de fazer propaganda, não, porque é uma boa Bíblia, eu tenho outras aqui. Não é? Tenho aqui esta aqui, uma bilíngue. Não é? Nós temos e várias outras Bíblias aqui, a minha retaguarda. E o pastor Valdo fez uma colocação sociológica, na verdade. O pastor Valdo falou o seguinte: ele diz que as denominações não mudam juntas, não é? Elas não mudam juntas ou ao mesmo tempo, e às vezes nem dentro da própria denominação existem, quando a denominação é muito grande, como a minha, não é?
ainda assim elas não conseguem mudar. Será que toda mudança é boa? Não é? O que o pastor Valdo fez a colocação é chamado em teologia de unilateralidade de apreciação doutrinária, que é escolher uma doutrina em detrimento de outra. Será que, muitas vezes, numa mesma denominação, nós temos nichos que são mais fechados e outros são mais abertos? Eu não diria liberais ou doutrinários. Mas primeiro, eu vou voltar, viu, pastor Valdo, com você nessa pergunta, mas eu queria saber do pastor Richard se ele acha que esta opressão que ele citou era só encontrada em arraiais pentecostais. O senhor tem problema com pentecostal, pastor Richard? Não tenho nenhum problema com pentecostal, de forma alguma. Creio, né, sou continuista, pastor, e creio que o movimento pentecostal é o nicho cristão que mais cresce, principalmente aqui na América. Agora, obviamente, quem defendeu e quem tinha uma insígnia como doutrina de usos e costumes, principalmente, eu digo costumes em relação à vestimenta, corte de cabelo, né, assistir ou não televisão, prática de esportes, essa sempre foi uma insígnia da igreja pentecostal, né, e nós não podemos negar isso, e inclusive, até hoje, essa imagem dos usos e costumes, elas estão atreladas às igrejas pentecostais no Brasil, né? Eu não vou dizer para o senhor que não houve, né, dentro das igrejas tradicionais, esse tipo de usos e costumes, mas nunca foi uma insígnia batista, por exemplo, presbiteriana, né? Nunca essas igrejas foram identificadas por essas insígnias. O senhor disse que as igrejas pentecostais são as que mais crescem na América Latina, por exemplo. Então, e essa austeridade, então, não auxiliou? As pessoas não necessitavam de uma questão austera? Essa austeridade não auxiliou esse crescimento? Ou na verdade, no bojo da evangelização, da pregação do evangelho no poder do Espírito Santo, foi agregado algum sentimento austero alheio à Bíblia? E quando o senhor responde, vem falando com o pastor Valdo assim que o senhor responder. Tá, então, eu acredito assim que toda essa questão dos usos e costumes, dessa austeridade em relação a uma pseudo-santidade, ela teve também o seu bônus para o movimento, para a cristandade, mas ela também teve o ônus, e a gente, né, eu acho que na minha opinião, que não vivi, né, esse sentimento, esse movimento, esse crescimento, eu acredito que o ônus foi maior do que o bônus, né? Essa é a minha forma de ver. E acredito também que no que o pastor colocou, nessa ideia de você trazer um padrão de santidade, de você ter um cuidado com a igreja, às vezes por um sentimento legítimo até do líder, se colocou, né, um jugo, né? E foi mais ou menos o que aconteceu com a seita farisaica dos primeiros séculos, né? Na verdade, ali do período interbíblico, na época de Jesus, eles foram tentando ali criar um padrão de santidade tão elevado que chegou um momento que aquilo só era preceito de homens, eles tinham perdido a essência e eles nem mesmo conseguiam carregar aqueles fardos. E foi exatamente isso que aconteceu com esses usos e costumes, né, pesados, esses fardos pesados que ditaram sobre as pessoas, que os próprios líderes que ditavam esses fardos não conseguiam carregar, as suas famílias não conseguiam carregar, e isso trouxe muita opressão para muita gente boa dentro desses arraiais. Obrigado. Pastor Valdo, vamos lá. O senhor falou uma coisa que é da área da sociologia, né? Que as denominações não mudaram juntas. Mas primeira pergunta, vamos lá. Primeira pergunta ao senhor. Toda mudança ela é benéfica? Toda mudança é benéfica? Porque não existem mudanças que são para pior e não para melhor? Já vou fazer as colocações. Porque lá em Coríntios 11, Paulo diz à igreja, antes de fazer a citação da ceia, vós vos reunis para pior e não para melhor. Então, pode haver mudanças para pior? Uma. Segunda, tá? E aqui eu não estou dando a minha opinião, eu estou instigando vocês aí na conversa. A segunda questão,
O senhor tem uma igreja num local, e o senhor, eu conheço bem o senhor, né? Aliás, faço parte da sua trajetória ministerial. O senhor é de um lugar, tem uma igreja numa periferia. Por que existe maior incidência desse ensinamento na periferia em detrimento dos bairros mais abastados? Tá? Essas duas. E aí a terceira questão. Esse tipo de austeridade não alinha com o texto de Malaquias, quando diz que vamos ver a diferença do que serve a Deus e do que não serve, tá? Então, o senhor pegou a primeira pergunta? Primeira pergunta, toda mudança, pastor, ela é boa ou ela não pode ser prejudicial? A primeira, vamos. Não, sem dúvida. As mudanças geralmente não são boas. O que acontece, quando eu digo que as denominações não mudam juntos, são mudanças que eu digo naturais. Por exemplo, você citou aí a década do ano 50, anos 60, e onde os costumes eram totalmente outros, não é? E os costumes, eles vão mudando, culturas mudam. Mas o que acontece é que, de vez em quando, existem algumas igrejas que elas não aceitam alguns tipos de mudança. Então, igrejas que têm uma mente mais aberta e estão propensas a mudar, podem ser julgadas pelas que não mudam e que entendem que aquilo era uma doutrina. Né? E vocês estão uma questão de região, nós temos esse problema, assim, nesta região aqui. Eu vou pegar um exemplo prático aqui. A tatuagem hoje já não é visto de uma forma tão ruim quando se via um tempo atrás. Mas na minha região ainda é. Se você hoje tem uma igreja onde você abre, onde você deixa o povo fazer uma tatuagem, você vai ser julgado pelas demais como uma porta larga, uma seita, uma heresia. Então, porta larga. As denominações, elas não mudam juntos. Pastor, fazia tempo que eu não escutava essa expressão, igreja da porta larga. Fazia tempo que no meu métier, no meu meio, já não, na minha idiosincrasia já não fala mais isso. Quando eu era de uma outra região, eu ouvia muito. Mas não é importante a porta estar larga, porque se a porta estreita não é a do céu. Então, é importante nós trazermos as pessoas para a igreja para pregar o evangelho de salvação a elas, né, pastor Valdo? Isso sem dúvida. Mas o que nós estamos tratando aqui é de mudanças culturais, não é isso? Mudanças de costumes, que o problema é quando as pessoas não entendem cultura e confundem com doutrina. E aí você citou bem aqui, questões regionais. No meu caso aqui, por exemplo, nós temos esse problema ainda. E eu entendo que a região em que vocês vivem, esse problema é bem menor. Né? Esse problema é bem menor. E, na verdade, essa questão que você colocou, eu aqui ia colocar diante de vocês. Eu ia ver como é que vocês veem isso. De vocês, por exemplo... Aqui eu estou evitando de citar alguns exemplos aqui. Pode citar. Mas eu vou ter que... Mas evita a denominação. Fala a situação. A situação é a minha mesmo. Por exemplo, eu dou ceia para criança. Vocês veem um problema nisso? Pastor? Você vê problema? Eu vejo. Oi? Não, pastor vê. Ele vê. Mas e eu não vejo. Agora, pastor Valdo, eu acredito até que nós podemos fazer um debate sobre acomodação doutrinária, porque durante muito tempo a igreja se acomodou doutrinariamente dar ceia só para batizados e disciplinar alguém. E é antibíblico disciplinar alguém da ceia, e a Bíblia não diz que a ceia é só para batizados.
O texto de 1 Coríntios capítulo 11 mostra, de fato, que a reunião, a festa Agape, é óbvio que haviam crianças ali, mas a ordenança, Paulo regula uma ordenança ali, né, dizendo que recebeu do Senhor. Agora, tem pessoas que se escandalizam frontalmente porque o Senhor dá ceia para a criança. Você pode não concordar, mas não ficar escandalizado. Pastor Richard, ele fez uma pergunta. Pode falar, pastor Richard. De forma alguma eu me escandalizo e nem acho que isso seja uma anomalia bíblica, o fato de dar a ceia para criança e nem para aqueles que são batizados, né? Aí entra numa questão de um bom costume. Eu acredito que dar a ceia para só aqueles que são batizados é um bom costume que pode ser um método para proteger uma doutrina bíblica. Qual que é a doutrina bíblica? A ceia devem se participar da ceia aqueles que têm compreensão do sacrifício de Cristo, aquele que come e bebe sem discernir, sem entender, sem compreender o corpo e o sangue, bebe para o seu próprio juízo. Então, é uma forma, um método, né, ou costume de você cumprir bem isso que é uma doutrina bíblica, é restringir a ceia para os batizados. Porém, isso não é uma determinação bíblica. Só pode tomar ceia quem é batizado e uma criança não pode. Mas a gente consegue proteger uma doutrina bíblica estabelecendo um bom costume. Mas isso não dá, na verdade, não dá subsídio para que uma igreja julgue a outra. Porque a Bíblia diz, aquele que come para o Senhor, o que não come para o Senhor. Mas, pastor Valdo, eu quero... Vamos até as coisas mais latentes, não é? E o senhor já deu. Diretor, podemos fazer, diretor, um debate sobre acomodação doutrinária? Podemos? Vamos marcar um debate sobre isso? Falando sobre ceia para criança, batismo de amaziado. Podemos fazer isso, diretor? O diretor está dizendo que sim. Então, vamos marcar com a presença do pastor Valdo, tá? E vamos convidar o pastor Richard e alguém mais tradicional, tá? Mas, pastor Valdo, vamos nos ater àquela questão. Por exemplo, houve uma época, não sei se o senhor pegou isso, que usar barba, como eu estou usando aqui, tem igrejas de amigos meus que eles se escandalizam se eu for de barba pregar lá. E Jesus usava barba. É óbvio que sim, né? Existe um documento romano. Então, qual é a sua percepção na sua região dos problemas que causaram? Não pode usar barba, a mulher não pode usar calça comprida, não pode cortar cabelo. Da onde veio isso na sua percepção e qual o bem e qual o mal? Porque, voltando ao texto de Malaquias, qual é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? É isso? Ou também é isso, pastor Valdo? Não, quando a Bíblia fala sobre diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, na verdade, creio que a Bíblia fala mais sobre intervém na vida das pessoas. Deus intervém na vida daquele que o busca, que o serve, e nem sempre intervém na vida daquele que não o busca. É claro que também uma diferença de comportamento entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas essa diferença de comportamento está no seu caráter, na sua moralidade. O que serve a Deus fala a verdade, o que serve a Deus é liberto de vícios, e diferente daquele que não serve ao Senhor. Não é? Em relação, pastor Covinel, em relação a... Você falou sobre barba, você falou sobre... Vamos falar sobre vestimentas no geral. Sim. Então, o que eu estou dizendo é que quando nós entendemos estas questões somente como cultural, eu disse que algumas outras denominações, sim, às vezes a gente vê uma quebra da unidade. As pessoas, elas não te aceitam como irmão porque a sua forma doutrinária é outra, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente pede para um membro nosso, um membro da igreja, que não use de toda a sua liberdade, até por conta da unidade, não é? Porque a gente sabe que coisas vão chocar outros ministérios.
Quando eu citei a questão do seio para criança, foi um exemplo, né? De que, por exemplo, eu dou ceia para criança aqui, mas quando uma denominação sabe de coisa dessa, eles acabam nos julgando como uma igreja não séria, uma igreja, como eu usei a expressão, com uma porta larga, e outras, às vezes, usam isso para tirar os membros da nossa igreja, não é? Para falar, sai deste meio que aí tem heresia, né? Então, irmão, como disse, as denominações, elas não mudam a opinião juntas. Pastor, eu penso assim, quando o pasto é saudável, o rebanho fica comendo. Eu sou pastor das Assembleias de Deus, também, além de ser pastor na Brasil para Cristo. Todo mundo sabe, a minha denominação tem uma postura com relação à ceia, não é? Mas todo mundo sabe a minha opinião e eu sou respeitado. O que faz com que nós não tenhamos comunhão são as doutrinas essenciais. Por exemplo, se a sua igreja não cresce que Jesus é o Filho de Deus, não é? O fato de você batizar por aspersão, vamos supondo aqui, tá? Se o irmão fosse metodista tradicional ou presbiteriano, o fato de você batizar por aspersão ou por efusão não faria diferença para mim, que acredito que batismo deve ser feito só por imersão. Na minha opinião, então, porque ela não é uma doutrina essencial. O grande problema é que o incompetente, e aqui me perdoem, senhores pastores, presta atenção para mim, abre tela para mim, o diretor, ou engenharia, perdoa, o diretor estará cuidando de tudo. O grande problema é que as pessoas que querem pregar para a igreja dos outros são incompetentes para ir ao mundo e ser sal da terra e luz do mundo. Porque a igreja, ela não precisa de sal, a igreja já tem Jesus. A igreja não precisa de luz, ela tem Jesus. Se você é um reflexo de Jesus, você vai ser luz do mundo e sal da terra. Imagine a mim, sou pastor, teólogo, e tenho... nos meus programas de rádio, mais de 30 mil pessoas me ouvindo. Imagine quando sabem que eu dou aula de capoeira. E eu dou mesmo aula de capoeira. Voltando aqui, só para pegar o gancho do pastor, viu, pastor? Agora, veja bem, é notório, irmãos, aqui vocês podem pedir licença aí para falar um ao outro aqui, deixa eu só mandar o meu abraço aqui, às praças que estão nos assistindo hoje. São Paulo, Uberaba, Campinas, São José dos Campos, Florianópolis, Monte Verde, Rio de Janeiro, Lorena, Campina Grande, Barra Mansa, Barbacena, Itu e Salvador. Cadê o povo de São Caetano e cadê o povo de Taboão da Serra, hein? E daqui a pouco a nossa equipe me atualiza nas praças. Mas aí, meus irmãos, os dois aqui, quem quiser começar com a conversa aí, pode ser. Pode ser o pastor Valdo mesmo. Veja bem, não podia... Está muito bom o papo, mas não se podia jogar bola uma época. Agora, aquele mesmo pastor que disciplinou alguém por jogar bola, hoje joga bola com seus netos. Ele voltou para pedir perdão para a pessoa que ele disciplinou e que saiu da igreja por causa de futebol, por causa de uma bolinha. Não é? Se pintou um Jesus sem misericórdia, um Jesus que não era amoroso, era um carrasco. As pessoas tinham medo. Eu conheci jovens que não queriam batizar, disse que depois de batizado não podia usar bermuda. Isso nas Assembleias de Deus. Irmãs que tinham que, na igrejas, tinham que medir a saia dela, e muitas vezes a irmã não tinha outra roupa para vestir. O cabelo comprido e curto, os dois não são vaidade. Eu pergunto, como diante de Deus esse homem que... mas aí ele mudou, foi na fona do pastor Valdo, é mudança. Mas ele disciplinou o filho dos outros, mas o neto ele está jogando bola. E pedindo a Deus que o neto entre num time e ganhe muito dinheiro, para que ele seja empresário. E aí, pastor Valdo? Eu vejo aí um problema sem solução. O que a Bíblia fala para se fazer
é separar o homem para o mulher que seja apto ao ensino. O que esse homem vai fazer agora? Ele deu um ensinamento no tempo. Ele entendeu que estava errado, mas com muita gente. O erro foi na época onde foi ordenado, sem compreender até onde vai a sua doutrina, né? E confundir o esporte com doutrina. Na verdade, eu não sei para esse homem qual que é a solução, a não ser o que você disse, vai até as pessoas e peça perdão. Eu acredito que seria mais honesto, na minha opinião. Mas aí, sim, pessoal, e aí, pastor Richa, quer comentar? Eu vou ler um texto aqui, eu estou com o texto em espanhol e em inglês. Depois que o senhor falar, pastor Richard, fazer o seu comentário, eu vou ler um texto aqui para vocês me explicarem. Pastor, como eu disse no meu comentário inicial, esse é o lastro, né, de tristeza, de opressão que esses costumes, trazendo uma autoridade doutrinária, trouxeram para a igreja. E muitos daqueles que os pregavam, os ensinavam, disciplinavam, oprimiram pessoas, acabaram com a fé de algumas pessoas, hoje são os mesmos que aboliram e praticam, porque, de fato, isso não era um fundamento bíblico, era um fundamento humano. E esses fundamentos que são humanos, eles são passageiros e são transitórios, eles não se sustentam com o passar do tempo, com o avançar da cultura, com a consciência bíblica. Então, infelizmente, esses homens aí têm uma conta para pagar e só Deus para ter misericórdia e tratar com eles, mas é uma conta alta, né? Agora, só Deus para sondar o coração e ver qual era o nível de intenção, de entendimento que as pessoas tinham quando defendiam essas doutrinas. Defendiam porque acreditavam naquilo e estavam ignorantes em relação ao conhecimento bíblico, foram ensinados assim, ou defendiam porque queriam defender uma tradição. Esse é um peso que a gente precisa colocar nessa fala. Eu ouvi um pastor uma vez, presidente de convenção, dizendo: durante 30 anos eu ensinei uma coisa, não é hoje que eu vou mudar. Mas se aquilo que ele estava ensinando era errado, era antibíblico? A Bíblia não diz que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus? Acho que aí o pecado é maior ainda, porque já entrou o orgulho, né? A soberba, sendo que ele poderia ser humilde e falar por ignorância. Mas agora ele quer dizer que nem por ignorância por soberba. Exatamente. A Bíblia diz em Atos 17:30, diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas e quando não é ignorância? E a pessoa diz assim, pastor Richard: eu estou ensinando isso, sei que não está certo, mas é para proteger o povo. Do quê? Uma mentira, proteger o povo com uma mentira? Pastor, eu conheço, na verdade, um pastor, ele já tem uma idade, e ele é um pastor batista tradicional. E um dia ele me disse, ele falou: pastor, eu creio nos dons do Espírito Santo. Eu creio na contemporaneidade dos dons. Mas aqui na minha congregação, eu teria muito problema se eu trouxesse essa visão. Então, as coisas são devagar, aqui então a gente tem que ter paciência. Então, se enquadra dentro daquilo que o pastor disse, né? Às vezes a pessoa, ela sabe que está equivocada, ela crê de outra forma, mas não tem coragem de romper com uma tradição, né? Com um costume, com uma religiosidade. Isso é muito perigoso, né? Porque em nome de uma tradição, as pessoas invalidam a palavra de Deus. Olha, eu não sei se a Vivi está nos assistindo, deve estar, né? Porque ela está fazendo aí o trabalho aí na... o pessoal está... Sim. Deixa eu lhes dizer. Eu quero fazer um debate aqui sobre acomodação na doutrina. Acomodação na doutrina. Ou, assim, ou doutrina mentirosa. Ou... Bom, vamos falar sobre esse... O tema vai ser mais ou menos por aí, o pessoal anotar para a gente, o pessoal da equipe anotar, para a gente fazer essa discussão. Quando a pessoa ensina, sabendo que está errado, ela ensina porque ela tem que dar conta ao bispo, ao apóstolo, e a questão não é só de usos e costumes, é questão de doutrina
herética mesmo, de heresia. Mas eu quero ler o texto aqui. Eu estou no texto em inglês e em espanhol. La mujer não deve usar roupa de homem, né? Mas vamos lá. A mulher não deve usar roupa de homem. Deuteronômio 22:5. Vou traduzindo. Vou traduzindo dessa tradução aqui, que é uma tradução bilíngue da Sociedade Bíblicas Unidas, mas a versão em português, porque essa aqui tem o Deuterocanônicos, a versão, não sei qual que é, se é Reina Valera, não sei. Não consigo ver aqui se é Reina Valera. Mas vamos lá. Deuteronômio 22:5. A mulher não deve usar roupa de homem, nem o homem deve usar roupa de mulher, porque o Senhor os repugna todo aquele que faz essas coisas. O Senhor tem repulsa por todo aquele que faz essas coisas. O homem não deve usar roupa de mulher e a mulher não deve usar roupa de homem. E aí as irmãs não poderiam usar calça comprida. E muitas vezes, se era encontrada ela enfermeira, estivesse usando uma calça comprida ou no mercado, tinha que subir numa escada, tinha sempre um irmãozinho atrás do... tinha sempre um irmãozinho atrás do corredor da venda, esperando alguma irmã subir numa escola, alguma irmã vestir a calça comprida para escrever e dizer, pastor, vi fulana de calça comprida. E aí? Tá certo usar esse texto para isso? Pode ir, irmãos. Qualquer um dos dois. Vai, pastor Valdo. Então, pastor Gabriel, uma versão mais completa, ela vai dizer que o homem não pode usar uma roupa peculiar à mulher. A mulher é a roupa que é peculiar ao homem. Ou seja, aquilo que é próprio. Isso, aquilo que é próprio para ambos os sexos, né? E é óbvio que naquela época não existia calça, não existia muitas vestimentas que existem hoje. O que existia eram vestidos, tanto para o homem como para a mulher, que se diferenciavam, às vezes, nas cores e alguns detalhes mais nas partes de baixo, né? Agora, uma coisa que eu acho também interessante, pastor Cunel, é que se esse texto se referisse à calça e pudesse dizer que a mulher não pode usar calça, então eu citar uma conversa que um dia eu tive com uma irmã que afirmava isso. Eu falei para ela, irmã, você usa calça quando está frio para dormir? Ela falou, sim. Eu falei, o texto diz que é abominável ao Senhor usar calça. E ela falou que na casa dela ela pode usar porque não está escandalizando ninguém. Eu falei, bom, nesse caso você está dizendo pecar dentro da minha casa. Entende? Então, pastor Cruvinel, se o texto fala, se a interpretação correta é que mulher não pode usar calça, então ela não pode usar calça em lugar nenhum, nem no trabalho, nem em casa para dormir, e nem em qualquer situação, porque nesse caso o texto diz que é abominação ao Senhor. Se é abominação ao Senhor, não é diante dos homens, é diante do Senhor. Então, o que você não pode usar na rua, não pode usar em casa também. Maravilha. Pastor Richard. Pastor, eu acho que a gente pode ver esse texto aí de 3 formas, né? E eu vou falar bem rapidinho. A primeira é pegando o seu aspecto cultural, como o pastor Valdo disse, né? Ver o que é roupa peculiar de homem e roupa peculiar de mulher nesse texto, né? A gente pode pensar ali em roupa íntima, a gente pode pensar em o homem que se vestia de mulher, numa questão de travestir-se, né? De travestir-se, o homem se vestir para se parecer com mulher e a mulher se vestir para se parecer com o homem, apontando aí numa questão da homossexualidade. E nós podemos também ler esse texto de uma forma teológica, dispensacional, entendendo que, ainda que isso fosse, mas não é, tá? Ainda que isso não fosse falado sobre calça comprida, sobre saia, né? Isso ainda se aplicaria ao tempo da lei, ao período da lei, né? Ao povo judeu, ao povo hebreu. Como o pastor Cruvinel sempre diz, se você quer guardar a lei, se circuncida,
né? Então, parafraseando o pastor Cruvinel, se fosse para guardar esse texto e ele tivesse, ainda que ele tivesse falando de saia e de calça comprida, a gente sabe que culturalmente isso é impossível, mas ainda que ele tivesse, ele ainda faria parte de um período já ultrapassado na Nova Aliança. Olha, estão me perguntando aqui, nossa direção está curiosa para saber o que é isso aqui no meu pulso, perguntando para que é um relógio. Na verdade, diretor, não é. Isto é uma pulseira magnética para dor e controle de pressão. Se você depois quiser saber, eu te explico o que é. Tá bom? O relógio está aqui, meu querido amigo. Ó. Esse é o relógio. Tá bom? Bom, mas deixa eu dizer aqui para vocês aqui, o pessoal está dando risada aqui, ó. Porque eu fico com vocês e a minha direção, a equipe, falando comigo, tá, meus amigos? Nós estamos caminhando para o final já. Temos aí 20 minutinhos de programa. Eu vou fazer os nossos merchans com autorização da direção lá para o final. Mas uma coisa interessante, vamos pegar aqui 1 de Pedro, capítulo 3, vou pegar agora na versão atualizada, tá? 1 de Pedro, capítulo 3. Porque esses textos, junto com aquele texto de Isaías, que a mulher não poderia cascavelar com os pés, né? Lembram disso? 1 de Pedro, capítulo 3. Aliás, eu quero agradecer a toda a equipe da Netfé, na divulgação, o pessoal da divulgação, que são excepcionais. Nós temos aí uma irmã que trabalha na divulgação que é excepcional, para ela é pouco. Né? Nós temos, na minha visão, né? Nós temos o nosso diretor, que é fantástico, ele fica ligado em tudo aqui, em tudo. Então, 1 de Pedro, capítulo 3, o texto tirado fora do contexto. O texto fora do contexto é pretexto, né? 1 de Pedro, capítulo 3, diz assim: mulher, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido. Isso é doutrina, certo? Para que ele, como é doutrina, o marido ama a mulher mais do que Cristo, como Cristo, aliás, amou a igreja, que está lá em Efésios. Né? Para que eles sejam ganhos sem palavra. E aí diz assim, 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado dos cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Porque eu vejo, às vezes, umas irmãs com cabelão comprido, não pode cortar nem a ponta do cabelo, mas esses cabelos são adornados, e às vezes até frisados. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje no espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E a palavra homem aqui está falando de gênero humano, de seu interior. Pois foi assim, 5, também que si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres esperavam em Deus. Aí eu vou, meus queridos, para o texto de Gênesis 24, como é que as santas mulheres se ataviavam? Gênesis 24, mesmo Rebeca, recebendo colares de ouro e pendente de nariz, é o tal do piercing. Hoje tem muita igreja, se uma menina jovem chegar lá com... Aliás, parabéns, pastor Richard, por aquela jovenzinha que estava cantando na sua igreja, junto com sua mãe, e ela estava com um piercingzinho dessa no nariz. E aí, ela vai para o inferno ou ela vai para o céu só na sua igreja? Se ela for na igreja B, ela vai para o inferno. E essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, por que, com exceção da barba para os homens e cabelo comprido, por que a maioria desse tipo de situação é sobre as mulheres? Mais uma vez, a gente vive numa sociedade extremamente machista, né? Que quer de toda forma controlar, dominar e ter a mulher como sua propriedade, né? Algumas culturas controlam completamente a liberdade da mulher e a sua sexualidade. E isso parece ser um instinto mesmo presente no gênero masculino. E isso também está presente na igreja, né? E aqui o texto que o pastor leu aqui, ele fala justamente que a beleza de uma mulher deve ser a beleza interior, mas não faz uma proibição ou uma doutrina que não permita as mulheres se ataviarem, se maquiarem, estarem bonitas. O que ele diz é que essa beleza ela é passageira, mas aquela que é interna é aquela que permanece.
né? Então, na verdade uma instrução ali, né, que contrasta aquilo que é exterior daquilo que é interior. E assim, pastor, eu acredito que todas essas questões devem ser bem trabalhadas, né? Nós não devemos fazer, tipo, permissividade. Não, o crente pode fazer tatuagem, pode fazer piercing, pode fazer isso, pode fazer aquilo, tipo, acho que essas questões têm que ser bem trabalhadas, têm que ser bem explicadas, né? Como eu disse, tem bons costumes que eles devem ser preservados. Mas o que a gente não pode colocar isso numa categoria de doutrina. Por exemplo, o pastor Valdo citou sobre tatuagem. Eu, particularmente, isso é uma herança familiar, não gosto de tatuagem, tá? Eu não gosto de tatuagem, é uma coisa que eu não faria. Ficaria muito triste se um filho meu fizesse, minha esposa fizesse. Isso é uma questão particular. Mas eu não creio que fazer uma tatuagem seja pecado. Eu não acho esse amparo no texto bíblico, né? Não acho que exista um texto bíblico que mostre que fazer uma tatuagem é pecado. Então, embora eu ache que isso seja um bom costume, eu não posso trazer um peso de doutrina para um costume, entendeu? Bom, pastor Valdo, e aí? Não, pastor, por quê? Oi? Pastor Valdo, está me me ouvindo? essa questão um pouquinho? Pode, sim, eu estou te perguntando. Pode falar. Não, aliás, pastor Valdo, você tem mais uma coisa aqui? Vai. Pode continuar. Eu também não tenho nada da tatuagem, não. Aí nós entramos nessa questão regional que o pastor Cruvinel estava dizendo. A gente mora numa região onde ainda existem as igrejas que veem esses tipos de tabus. É justamente isso que ele estava dizendo. Então, as igrejas, elas não mudam juntas, as denominações não mudam juntas. Então, aqui, para esses lados, a gente, se você vive essa liberdade de fazer as tatuagens, a gente faz. Mas a gente já sabe que vai sobrar para a gente, né? Na questão da unidade. É isso que eu quis dizer. Parece, pastor Juvinel, eu desabafei com o irmão aqui, que os hereges para esse lado de cá é quem estuda. Você entendeu? Não entendi, irmão. Vamos lá. Os hereges para o lado de cá são os que estudam a Bíblia. Já pensou? Porque você chega a conclusões. Porque você chega a conclusões de muita coisa pecado, mas você não vai convencer a igreja vizinha. Então, eu já ouvi coisas aqui, como falso profeta, falso mestre, porta larga, às vezes até por ter uma pastora na igreja. Ô pastor então, Valdo, você me recebe para pregar na sua igreja? É claro. Sempre. Você sabe que eu sou de uma igreja tradicional, né? Você sabe disso, né? Eu sou de uma igreja tradicional, mas e que é uma igreja abençoadora, e eu te conheço há 20 anos, irmão. Eu sei que falso profeta, irmão, não é não. Herege também não é não. E olha que a gente tem posição diferente com relação à escatologia. Aliás, se o senhor tem pastora na igreja, eu quero te parabenizar. Eu sei que o pastor Richard também tem, porque Efésios 4:11 é para o povo de Deus. Se a mulher não for parte da igreja, ela não pode receber dons ministeriais. Mas isso nós vamos para aquela doutrina, para o outro debate. O pastor Valdo, sim. Vamos fazer o seguinte, olha aqui para mim. Nós vamos terminar o programa, vamos assim, eu quero que, nesse tema, tela para o pastor Valdo. O pastor Valdo tem 2 minutos para fazer suas considerações finais sobre esse assunto. Só o senhor, fica à vontade, tela aberta para o senhor, vai. Ok, eu quero falar a respeito deste texto que você leu aqui sobre 1 Pedro, capítulo 3. O problema não é um problema para mim, tá? É porque existe uma ativa nele, dizendo que o adorno das mulheres não sejam isso. Isto confunde algumas pessoas, né? E para entender esse texto, eles citaram um outro texto, que é o Evangelho de capítulo 6, versículo 27, onde Jesus fala: trabalhai não pela comida que perece,
mas por aquela que subsiste eternamente. No texto, Jesus não está dizendo que a pessoa não deve trabalhar para comer, mas ele simplesmente está dizendo que no momento ali, ele está dizendo que as pessoas devem trabalhar por aquilo que vai dar a elas a vida eterna. Na mesma forma, o apóstolo Pedro, quando ele fala que o adorno das mulheres não sejam essas coisas, o frisado dos cabelos, o uso de joias, ou as suas vestimentas, de forma alguma ele está dizendo que as mulheres não podem assim. Por isso que, como o pastor citou bem, ele citou das mulheres do Antigo Testamento que se vestiam desta forma. Então, o fato de ele dizer que elas não devem ter isto como a sua beleza, e sim como boas obras, não significa que elas não devam andar assim, mas o que Pedro está dizendo é que diante do Senhor isso tem pouca validade. O que mais importa é a conduta dessa. Tá bem, pastor? Que Deus abençoe. Maravilha. Pastor Valdo, o senhor vai ficar comigo que eu vou fazer consideração final. Fica aí, não vai embora não. Mas para quem quiser conhecer a comunidade Moriá, ver esse negócio de perto aí, ó, de criança tomando ceia, de pastora, de menino lá, o moço cantando rock alto, ou quiser discutir com você, discutir não, se for para discutir nem vai lá, mas quiser cultuar, como é que faz para conhecer essa igreja e quais são suas redes sociais? Pastor, eu estou aqui em Taboão da Serra, no Jardim Salete, na rua Reinaldo da Serra, número 168. É isso? É 168 ou é 178? Eu confundo, pastor. E, na verdade, redes sociais eu uso da minha esposa. E, sinceramente, eu nem sei ela, mas é a pastora Cíntia, viu? Tá bom, pastor Cruvinel? Então é isso daí. Jardim Salete, Taboão da Serra. Pastora Cíntia Piauí, minha irmã, ela tá por aí? Ela está aí, irmã Cíntia? Cadê a irmã Cíntia? Está aí? Ela estava aqui comigo, mas não saiu. Mas vocês têm Instagram, essas coisas? Tem Instagram? Tem sim, pessoal. Comunidade Bíblica Moriá. Né? Comunidade Bíblica Moriá com H, né? Tá bom? Com H não, então, sem H. Comunidade Bíblica Moriá sem H. Ó, segue no Instagram, pastor Valdo. Quero dizer que o pastor Valdo eu tive o privilégio de ter como meu aluno, né? Foi meu aluno, não foi? Sim. Aí você me ensinou hermenêutica que eu estou usando ela para defender a visão pós-tribulacional. Tá bom, tá bom. O pastor Richard, que é pré-tribulacionista, agora tem 2 minutos para as considerações finais na tela. Pastor Richard Godoy. Meu amigo pastor Roberto Cruvinel, um prazer participar do seu programa aqui da Netfé, um prazer também rever o pastor Valdo, homem de Deus, e o tema, ele foi bem debatido, bem abordado, e eu queria de repente falar com alguém que de repente na sua juventude ou em algum momento da sua história de vida cristã foi oprimido ou foi colocado dentro de limites, né, estabelecidos por homem. Isso trouxe alguma marca, alguma dor sobre a sua vida. Tenha certeza que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Deus usa desses tipos de situações para constituir o nosso caráter, as nossas virtudes cristãs e o propósito dele nas nossas vidas. Então, meu querido, aquilo que não te destruiu, te constituiu. Então, seja grato pelas igrejas que você passou. Às vezes os pastores, na intenção de preservar a unidade, a santidade, às vezes usaram de uma liberdade exacerbada para instituir doutrinas humanas, mas às vezes isso tinha um momento que precisava ser feito. Graças a Deus, os costumes passam
e os princípios permanecem, os princípios são eternos, a palavra de Deus é eterna, e esses costumes, embora ainda sejam tangentes, né, mesmo no século XXI, como disse o pastor Cruvinel, sejam tangentes em alguns lugares, né, eles tendem a desaparecer com o passar do tempo, e outros costumes bons vão surgir. Fique sempre com a palavra de Deus, né? Porque o conhecimento liberta. Amém? Pastor, muito, muito, muito obrigado pela oportunidade. Pastor Richard Godoy, o senhor quer divulgar um livro? Como pode ficar à vontade. Pastor, eu queria falar um minutinho sobre a nossa ONG. Nós temos uma ONG em São Caetano que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social e temos trabalhado já há mais de 500 dias na pandemia. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, @ONG Mãos que Abençoam, @ONG Mãos que Abençoam é o nosso Instagram, e você também tem o Facebook, o nosso site é mãosqueabençoam.org.br. Então, conheça um pouco mais desse trabalho, se você quiser se voluntariar ou participar conosco, será uma alegria te receber. Pois bem, meus irmãos, que bênção. Você tem Instagram seu mesmo? Pastor Instagram Richard? Meu eu não tenho não, pastor. Meu eu não tenho, mas tem da igreja, né? É @Igreja Batista Atos 29, né? Ali você me encontra, né? E você pode também me contactar pelo meu telefone, se você quiser. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, o meu telefone é 11 97999 3230, 11 7999 3230, esse é o meu telefone pessoal, meu WhatsApp também, você pode entrar em contato comigo. Maravilha, fiquem comigo aqui, meus amigos, vamos às minhas considerações finais. Tela para mim. Meus queridos e amados irmãos, nós temos que entender que houve uma época em que as pessoas entendiam que o cristianismo, acreditavam que o cristianismo era essa austeridade. Quando missionários como Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram para o Brasil, por orientação de Deus, para fazer uma grande obra, eles vieram ao norte do Brasil, ao Pará. E lá no Pará, se você observar, estudar um pouco da cultura, não é? Aquela austeridade, muitas vezes, pelos nas pernas, axilas, cabelos compridos, fazia parte da cultura. Os suecos observaram isso, os missionários suecos, e respeitaram. Tanto que, se você for estudar um pouquinho mais a história da Assembleia de Deus, vai ver que missionários do norte tiveram problema quando chegaram ao sul, onde a colônia era uma colônia alemã, italiana, não é? E tentando implantar os costumes lá do norte, ou do norte e do nordeste. Agora, nós temos que ser profundamente bíblicos. Em que pese Atos 17:30 dizer que Deus não toma em conta o tempo da ignorância, a Bíblia diz que nós devemos crescer, segundo de Pedro 3,18, na graça e no conhecimento do Senhor. Muita gente foi usada aqui, foi oprimida, não é oprimida, porque subiu a uma roda gigante. E o pior, que muitas vezes o opressor era o pai, a mãe. Eu passei por isso, meus irmãos, eu passei por isso. E olha, vi muita gente se afastar dos caminhos de Deus, muita gente se afastar dos caminhos do Senhor. É óbvio que você ter liberdade, a Bíblia diz lá em Gálatas, não use da sua liberdade para dar lugar à carne, e para permitir que na igreja haja licenciosidade, lascívia, não é nada disso. Mas nós temos que ser, como diz o pastor Valdo, né? Ter uma hermenêutica sadia e ser profundamente bíblico. No século XX, interessante que existem alguns lugares de periferia que estas doutrinas estão mais, esses ensinamentos humanos estão mais arraigados, porque, por certo, na minha visão, falta-lhes instrução, porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Que você possa ter um cristianismo límpido, possa ter um cristianismo que glorifique a Deus, um cristianismo que seja abençoador. Tá bom? Deixa eu falar, quer estudar teologia comigo? Quer ser um dos meus alunos? Presta bastante atenção nesse banner que vai aparecer agora, e você pode ser um dos meus alunos. Nós temos 3 cursos. O curso de preparação ministerial não está mais disponível, mas nós temos agora o curso básico em teologia, com 24 matérias, médio em teologia, com 36 matérias,
avançado em teologia, com 47 matérias mais monografia. Nossos cursos são cursos livres, reconhecidos por 2 convenções das Assembleias de Deus. Você estuda em qualquer lugar, com totalmente apostilado, você recebe todas as apostilas, e cada matéria com um questionário, não é? Em sua maioria dissertativos, e após a aprovação, o aluno recebe certificado de história escolar. Quer estudar comigo, quer ser um dos meus alunos, me manda uma mensagem no WhatsApp agora, 11 96766 5787. 11 96766 5787. 11 96766 5787. Venha estudar com o pastor Roberto Cruvinel. Me manda uma mensagem do WhatsApp. Quero terminar dizendo a você que no dia 12, aqui na Netfé, lembrando que esse programa é exclusivo da Netfé, no dia 12, netfé.tv, viu, irmãos? Não é genérico, não. É o original, netfé.tv. Deixa eu lhes dizer, nós temos programas exclusivos e dia 12 haverá um especial para crianças. É isso, diretor? Exatamente. O dia todo, programação com criança na netfé.tv. Gente, você quer deixar sua criança edificada, alegre, feliz, tem ensinamento que presta? netfé.tv, dia 12, entre aí. Agora, faz o seu cadastro, viu? Fala para os irmãos de sua igreja. netfé.tv é assim, na palma da sua mão, num celular, num tablet. Olha só o que vai aparecer na sua tela da netfé.tv. Olha só a quantidade de material ao alcance das suas mãos em qualquer lugar do mundo. Veja bem, assista pelo seu computador, assista pelo celular. Você vai ter, olha aí, coisa de crente com o Juninho, no debate com o pastor Roberto Cruvinel, bate-papo com a minha amiga Jamile, vai ter um programa para mulher, não é? Também diretamente da América, um programa Mídia e a Bíblia, o Felisberto, olha que coisa linda, o Felisberto, esse trabalho para criança, o trabalho Kids, é um trabalho que vai edificar você tremendamente. Então, entrevistas, debates, palestras, bate-papo, trabalho para criança, netfé.tv. Já estão me avisando aqui, volta para mim, um programa da Suíça, é isso, diretor? Diretamente de Genebra. Olha, para você, quem sabe, né? Você que gosta de estudar inglês, outros idiomas, teremos aqui, nós temos programação diversa, a transmissão de cultos de diversas denominações. Aliás, se a sua denominação não tem um programa transmitido pela Netfé, pergunte, pastor, por que nós não transmitimos pela plataforma de streaming cristã? netfé.tv, entre em contato, venha saber, faça a sua inscrição, netfé.tv, a plataforma de streaming que, acredito, vai abençoar a sua vida e seu coração. Voltamos aqui, meu querido amigo, pastor Richard Godoy, muito obrigado, vocês ficam comigo mais um pouquinho, pastor Valdo Matos, muito obrigado, ao nosso diretor, também aos donos dessa plataforma, a nossa equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Quero agradecer os divulgadores, engenheiros, quero agradecer a direção, aos proprietários, quero agradecer aqueles que ouviram a voz de Deus para fazer parte dessa família netfé.tv. Fiquem com Jesus, beijo no coração de vocês, tchau, tchau. Tchau, pastor.